Nesses dias vermelhos e de grandes correções, nós temos que nos atentar a algumas coisas importantes e principalmente a dados concretos e não agir com base na emoção. Eu sei que olhando agora, vendo o mercado corrigindo depois de vários dias de grandes correções, dá um medo e parece que o mercado realmente vai inverter para baixo, mas tem algumas coisas importantes acontecendo neste exato momento. E sim, é absolutamente normal dentro de um contexto de reversão de tendência ter dias de queda. O mercado ele não sobe em linha reta, ele sempre vai subir e movimentar em ondas, né? Então para ele subir, ele precisa cair. E se a gente puxar os últimos 2 dias, sim, o mercado ele teve uma recuperação, saindo ali dos 98 mil dólares, né, no Bitcoin e tocando 107 mil dólares com uma recuperação ali de 8,6%, e é normal ter esse tipo de recuo. A gente já fala sobre os preços, onde que é a região ideal para o Bitcoin segurar, porque eu quero chamar a atenção para um outro ativo que é o Ethereum. Então, antes de continuarmos, já pega o seu café, no caso se estiver à noite, né, já não pode tomar mais café depois das 4 da tarde, né, aqui nós estamos tomando 5 da tarde, mas tudo bem. Senta na cadeira, deita no sofá, fica bem confortável, porque o vídeo vai ser bem importante, tá bom? Então, um brinde aí para vocês, né, para aqueles que estão no mercado. Deixa eu tomar meu café aqui e bora lá. Bom, a primeira coisa eu quero chamar a atenção para um padrão que o Bitcoin ele vem repetindo, e ele já fez isso 3 vezes nesse ciclo, né? Ele fez isso em 2024, fez isso no início do ano, né, sendo essa região com essa outra região, essa repetição, e agora ele está repetindo o mesmo padrão, né? Inclusive, se eu puxar aqui o padrão, ó, que eu já desenhei no gráfico, ó, nós temos aqui uma coisa bem interessante, ó, onde o Bitcoin, ele basicamente está espelhando padrões, né? Então aqui ele tem um rally de alta, ele entra numa fase mais lateral do rally, ele faz um topo com uma correção, faz um segundo topo, depois ele faz uma correção mais forte prolongada, depois ele faz um movimento, faz um fundo duplo, e aí depois ele entrega mais um rally de alta. Então, se eu puxar esse padrão e colocar aqui em cima do gráfico, foi exatamente isso que ele fez em 2024, num padrão mais prolongado, né? Onde ele fez um topo duplo nessa região, entregou uma correção forte até 48 mil dólares, fez um reteste aqui em cima, em fundo anterior, sofreu resistência, fez mais um fundo, aí depois ele entregou um rally de alta. Puxando aqui de novo, né, o mesmo padrão aqui em cima. Ele faz o rally, faz o primeiro topo, segundo topo, depois entrega uma correção lateralizada, uma correção vertical, aí ele recupera a parcial, sofre resistência nas médias, faz um fundo mais baixo nesse caso, e aí entrega um rally. Se a gente olhar o padrão que ele está repetindo agora, ele pode fazer a mesma coisa de novo. Então ainda chama atenção para alguns pontos principais aqui no Bitcoin, né? Se a gente puxar aqui, ó, ele faz um M, depois um W, e aí inverte. É basicamente isso. Ele já fez o rally lateral, fez o primeiro topo, segundo topo, aqui em outubro, entregou uma correção lateralizada, entregou uma correção forte vertical. Agora ele ainda pode fazer um reteste aqui da região dos 110 mil dólares, que é a principal resistência, né, onde está as médias, onde está a base do início do movimento de queda. Ele pode sofrer resistência, ainda fazer um outro teste aqui embaixo nos 95 mil dólares, então não descarta essa possibilidade, e aí sim fazer um rally. O interessante da distância desses períodos costuma ser muito parecido, e costuma ser uma distância de 30 dias. Então ele fez esse fundo aqui, ó, no dia 4 de novembro. Então, se a gente puxar tudo isso daqui em 30 dias, ele ainda tem o potencial lá no dia 5 de dezembro, mais ou menos nessa semana, claro que não é sempre igual nos ciclos, de fazer ainda um fundo duplo para depois ele entregar um rally. Então, a gente ainda tem que ficar muito atento a esse tipo de movimento no Bitcoin, que ele de fato pode repetir o que ele já fez 2 vezes nesse ciclo, né? São movimentos mais amplos e que exigem bastante paciência, mas no geral eu ainda continuo bem otimista e acredito que se ele chegar próximo dos 100 mil dólares, seja mais uma região de compra, né? A melhor região possível para comprar, 95 mil dólares nem se fale. Então, nesse contexto de assimetria, o Bitcoin até poderia buscar nessa outra pernada de alta a região dos 137 mil dólares. Tudo depende de como vai ser o teste ali dos 110 mil. Se ele já vai varar e ir direto para 137 ou se ele ainda vai fazer mais um fundo aqui embaixo para depois entregar alta. Então, ainda podemos ter 30 dias aí que vão exigir bastante paciência, por isso seja paciente. Agora o que eu quero chamar a atenção é nesse outro gráfico aqui, ó, Ethereum contra Bitcoin. Esse é o gráfico mais importante, né? Se nós analisarmos quem vem ganhando nos últimos meses, né, essa corrida tem sido neste ano o Ethereum, né? O Ethereum vem ganhando do Bitcoin nos últimos meses, né? Desde abril, o Ethereum ele iniciou um rally contra o Bitcoin. E durante 110 dias, ele se valorizou mais de 100% contra o Bitcoin. E agora, nos últimos 3 meses, ele vem passando por um processo de correção e já tem marcação de fundo, né, dessas correções. Foi aqui, nesta região, e outra marcação aqui. Então, o Ethereum, basicamente, ele começou uma tendência de alta contra o Bitcoin. E é normal, dentro de uma tendência de alta, o ativo sofrer recuos no preço, né? E por enquanto ele passa por um recuo sem perder a estrutura de alta. Então esse é um recuo maior para depois buscar mais uma pernada de alta. Então é exatamente por isso que o Ethereum ele vem chamando muita atenção. Mas a gente precisa de algumas coisas para que o preço continue subindo, né? Precisam de pessoas comprando Ethereum para o preço subir, senão ele vai parar por ali, vai começar um processo de correção e aí vai entregar mais e mais quedas contra o Bitcoin. Então um grande negócio para se analisar agora é se está havendo compras de Ethereum, se tem interesse do institucional
institucional, principalmente sobre o Ethereum. E eu vou falar para vocês que tem. Então isso daqui é extremamente positivo, tá? Se puxarmos os dados dessas últimas correções que tivemos no mercado, principalmente em Ethereum, nós estamos vendo bastante acumulação por parte de baleias. Não são só pessoas do varejo especulando, são baleias que têm grande poder de compra, né? Então, por exemplo, essa carteira aqui nesses últimos 2 dias fez grandes acumulações de Ethereum. Então comprou ali 9.732 unidades de Ethereum, gastando ali 35 milhões de dólares, mais 21 mil Ethereum, gastando 77 milhões. Aqui, se a gente somar o total, deu mais de 240 milhões em compras de Ethereum. E essa é uma carteira que tem acertado muitos movimentos do mercado, então é uma carteira interessante de se rastrear e estar comprando Ethereum. Outra parte do institucional, que são as empresas de tesouraria, né? Temos a Bitmain, ela vem fazendo compras de Ethereum, principalmente nessa fase de correção. Então temos aqui o Tom Lee, né, que gerencia a Bitmain, que é a empresa que copia a mesma estratégia da MicroStrategy para Bitcoin, eles fazem em Ethereum. Então eles emitem dívida, eles vendem parte das ações para comprar cada vez mais Ether. E é uma empresa que está se alavancando nesse tipo de ativo. Então entre ontem e hoje eles compraram 82 milhões de dólares em Ethereum. E só nessas últimas semanas, né, eles já compraram mais de 400 milhões de dólares em Ethereum. Então, se o institucional está comprando, isso quer dizer que tem algo que mora aqui. Porque geralmente quando o institucional compra, não é para fazer pouco dinheiro, é para fazer muito dinheiro de fato. Então esse tipo de informação me deixa cada vez mais otimista com relação ao Ethereum. Fora o padrão gráfico dele que está bonito, muito lindo contra o Bitcoin. Para outra carteira que acumulando cada vez mais Ethereum, já tem ali cerca de 1,1 bilhão de dólares em Ether acumulado nessas últimas semanas. Também é mais uma baleia que vem comprando bastante Ethereum. Inclusive o endereço dessa carteira, ele estava apostando em short, ou seja, pode ser alguém que tem informação privilegiada do mercado. Ele shortou o mercado antes da queda do Ethereum e antes da queda do mercado de cripto, e agora ele está comprando a rodo o Ethereum. Então isso daqui é mais um dado interessante. Outra carteira, ó, segue fazendo acumulações de Ethereum, então comprou muito e muito Ethereum. Outra carteira de baleia. Então tudo isso só mostra que, de fato, tem algumas baleias e também institucionais que estão aproveitando essa fase de correção para comprar Ethereum. Outra coisa importante, depois daquele rally de alta do Ethereum, né, onde ele se valorizou mais de 200% em pouquíssimo tempo, é normal ter uma saída e é normal ter realizações de lucro. Então aqui dá para ver claramente, né, no TVL do Ethereum, na parte do DeFi, quanto dinheiro tem travado dentro do ecossistema. Então aqui nós chegamos a bater 80 bilhões de dólares travados e tivemos essa queda depois da correção. Mas note que agora estamos também no TVL tentando fazer fundo, né, onde voltamos a uma fase de acumulação. Então é normal ter correções, inclusive as correções atraem os grandes investidores, porque aí eles enxergam oportunidades, enxergam que o preço está descontado e sim, eles começam a comprar. Depois que eles começam a comprar, o preço começa a subir gradativamente até o momento que engatamos em um rally de alta mais forte. E foi exatamente isso que vivemos aqui. Em apenas um mês o Ethereum ele subiu 100%. Aí ele lateralizou por um longo período, corrigiu ali cerca de 30%, né, se a gente puxar do topo até esse fundo, ele fez uma correção maior, também ficou lateral por vários e vários dias, né, foi uma lateralidade ali que durou 60 dias, aí ele entregou mais um rally de alta. Isso foi dentro de um prazo de 22 dias. Passou por um processo de correção mais curto, né, de apenas uma semana, entregou mais uma parte do rally de alta. Depois que ele bateu o topo histórico nessa região aqui, né, e foi muito rápido mesmo que ele bateu o topo histórico, muita gente aproveitou para realizar lucro. Então passamos de fato por um processo de realizações no Ethereum. Então em todo esse período aqui estávamos em um processo de realização de lucro. E agora, né, depois de grandes correções, já sabemos que tem grande força compradora de Ethereum abaixo da região aqui dos 3.500. Quando o Ethereum ele cai abaixo disso, tem bastante gente acumulando, principalmente empresas e algumas baleias, né? Então de fato aqui pode ser um fundo do Ethereum, onde em breve ele pode ganhar forças mais uma vez para depois voltar a entregar altas mais fortes. Mas assim como o Bitcoin tem a resistência lá no 110 mil e ele manda muito no mercado, o Ethereum também tem uma resistência importante. E a principal resistência para o Ethereum hoje, no curtíssimo prazo, está na base dessa semana aqui, que foi a primeira semana de novembro, quando começou toda essa queda mais prolongada. Então o preço ali de 3.900 é a principal região de resistência para o Ethereum. Obviamente que no curto prazo ele tem outras resistências que estão ali nas médias, mas se nós puxarmos no gráfico diário, dá para ver claramente onde está a principal resistência do Ethereum, que seria a média de 21 períodos, né? Então sempre que ele chega perto dessa região, apresentam-se vendedores e aí ele sofre resistência. Então ele tentou pela primeira vez romper essa média nesse momento, não conseguiu, sofreu resistência e agora está passando por um processo de correção. O ideal é que ele termine acima dessa região aqui dos 3.435, porque assim ele preserva essa estrutura de alta que ele está construindo no gráfico de 4 horas de curto prazo, tá? Então sim, estamos passando por um processo de quedas, de correções, mas o ideal é ele preservar essa estrutura de alta que ele vem construindo aqui de curto prazo para tentar romper a resistência que está ali em 3.680 e depois buscar a próxima resistência em 3.900. Rompendo 3.900, aí sim dá para acreditar que o Ethereum ele vai voltar para o seu topo
topo anterior e romper nesse topo, aí sim ele vai entrar numa fase de descobrimento. Então ainda tem bastante chão até ele buscar essas outras regiões, mas é interessante que nós temos liquidez para isso. Esse gráfico ele mostra onde estão as principais regiões de liquidez, que é onde as pessoas estão ou shortando o mercado, que seria dentro dessa região que está acima do preço atual do Ethereum, ou abrindo long, né, apostando na alta do mercado, pegando dinheiro emprestado com as corretoras. As corretoras geralmente têm o interesse de liquidar essa galera, ou seja, de trazer o preço do ativo para essas regiões, né, e limpar essa galera que está abrindo long e também limpar essa galera que está abrindo short. Nesse momento, no gráfico mensal, que seria de um prazo um pouco maior, tem uma alta concentração de pessoas shortando o mercado, tanto na região dos 4.200 aqui para cima, onde o preço, uma vez que ele busca essas ordens, ele rapidamente vai limpar tudo isso daqui até chegar numa zona de baixa liquidez, que seria ali 4.400 mais ou menos. Outra região de interesse está ali nos 3.900 até 4.100 dólares, então é outra região com bastante liquidez acima do preço, e mais uma região um pouco abaixo já, muito próximo do preço atual, 3.800, uma região de interesse, e também 3.680 é outra região que tem bastante liquidez para ser capturada. Só que, como também existem pessoas apostando na alta do mercado, não é impossível que o institucional ele liquide mais uma vez a pessoa que está abrindo long, que seria aqui, e tem essa outra zona de interesse que está mais distante, próximo dos 3.000 dólares, para depois buscar essas outras regiões aqui que tem bastante liquidez. Então, do jeito que está o gráfico aqui, é uma questão de tempo até o preço ele buscar essas regiões e zonas de liquidez, né? Então, ele ainda pode liquidar a galera que está aqui nos 3.080 dólares, ele poderia fazer essa liquidação porque tem uma região aqui bem concentrada de ordens e depois buscar essa região acima. Eu gostaria, sinceramente, que ele não chegasse tão baixo assim. Eu gostaria que ele segurasse aqui nesse principal suporte que ele está testando hoje, fechasse hoje, 11 de novembro, acima dos 3.460 para dar sequência nessa continuação de alta e buscar preços mais altos, e aí 3.900 seria a resistência principal. Olhando agora no curto prazo, né, no gráfico de 24 horas, de fato a gente tem mais liquidez aqui embaixo, ou seja, das pessoas que estão abrindo long no mercado, do que daqueles que estão apostando na baixa. Até tem uma certa liquidez aqui, ó, em 3.680, mas a maior parte das ordens estão até aqui, naquela região que tem alta concentração, que seria ali mais ou menos 3.160 dólares, tá? Então aqui tem bastante gente para ser liquidada, não é impossível do preço do Ethereum voltar para cá, aí volta a apresentar compradores, ele faz um fundo duplo de novo, e aí ele volta a subir e liquidar quem está shortando o mercado. Então, no caso do viés de baixa, esse é o maior viés de baixa de curtíssimo prazo, só que num prazo maior, ele ainda tem um grande viés de alta para liquidar quem está apostando na baixa do Ethereum. Outra coisa que traz um viés otimista são as reservas de Ethereum nas exchanges, né? Então, podemos ver que desde o início do ano, né, principalmente nessa fase aqui, ó, de julho para frente, as reservas de Ethereum elas vêm caindo drasticamente. Então, muitas pessoas estão acumulando, principalmente o institucional e empresas, e segurando em carteira, ou seja, holdando o ativo. Quanto menor a liquidez dentro de corretoras, mais fácil é para o preço do ativo subir. Isso daqui costuma ser um ótimo sinal. E as reservas de Ethereum nas corretoras estão atingindo lá praticamente mínimas, né? Faz muito tempo que a gente não chega nesse valor aqui. Então vem caindo bastante as reservas e isso daqui é ótimo para a continuação de alta do ativo. Eu até tinha pegado esse gráfico aqui anteriormente, né? Que o Ethereum ainda poderia fazer esse tipo de manipulação de curtíssimo prazo. Nesse momento ele já está fazendo, porque ele fez um topo alto, né? Parecia que ele ia romper, mas foi pura manipulação, para depois entregar mais uma queda, assustar a galera, fazer mais um fundo e depois voltar a subir para liquidar quem está aqui em cima. Então olha só que interessante, nesse momento nós temos sinalizações que de fato estamos chegando próximo a um fundo de mercado e que correções elas são positivas para voltar a atrair o interesse de institucionais e de pessoas que têm mais dinheiro, como por exemplo baleias, né, no mercado, para voltar a comprar o ativo e aí sim causar altas. Ou seja, no mercado volátil é normal ter correções para depois o preço continuar subindo. A questão é, para ter lucro de fato, quão paciente você é para comprar o ativo e esperar ele entregar altas e ter lucro, né? Porque para aqueles que compraram o Ethereum antes dele entregar uma alta, tiveram que esperar um bom tempo até o Ethereum subir 200% em pouquíssimo tempo. Poucos meses ele fez isso. Então no mercado ainda estamos passando por um processo de formação de fundo, principalmente dessas correções das últimas semanas, né? Onde estamos tendo cruzamento nesse momento da média de 8 períodos sobre a média de 21 períodos. Isso daqui costuma ser próximo de uma formação de fundo, que é este tipo de cruzamento de média, né? A última vez que tivemos esse cruzamento foi aqui atrás, ó, onde o mercado ele fez o cruzamento aqui dessas médias, ainda teve mais uma, duas, três, aí a quarta semana, aí sim o mercado ele saiu da região de acumulação
para entregar mais um rally de alta. Então não é impossível que o mercado ainda demore mais 4 semanas, né, a partir do cruzamento dessas médias, para aí sim fazer um fundo e depois entregar um rally forte de alta. Nesse rally forte de alta, além do Bitcoin subir, nós teríamos uma forte alta do Ethereum também. Porque dá para ver claramente nesse outro gráfico aqui como o Ethereum está sendo muito acumulado por baleias, carteiras grandes com bastante posição. Aqui, ó, os pontos verdes do gráfico são regiões onde as baleias acumulam Ethereum. A região cinza é onde o investidor comum ele compra o Ethereum e acumula Ethereum. Então perceba que desde aquela correção que o Ethereum chegou lá em $1.300, tivemos uma alta acumulação das baleias, né? Desde a região ali dos $3.000 para baixo foi muito acumulado. E agora, nessa última queda, voltamos a ter a acumulação de carteiras de baleia. Isso daqui é um ótimo sinal, tá? Às vezes leva um tempinho até o mercado ele voltar a recuperar e entregar alta. E isso pode demorar ainda 30 dias, tá? Então a gente não pode ter uma expectativa e ser muito ansioso para o mercado dar um resultado imediato. Nós temos que ter paciência de fato. Mas entre Ethereum e Bitcoin, plotando o gráfico, né, um ao lado do outro, temos aqui o Bitcoin e aqui em cima o Ethereum, dá para ver que no mesmo período, né, que o Bitcoin também está entregando altas, o Ethereum também entrega altas fortes. O Ethereum ele está entregando altas mais fortes do que o próprio Bitcoin. Enquanto o Bitcoin entrega altas muito mais laterais, o Ethereum está entregando altas muito verticais. Então depois de subir tudo isso aqui, mais de 200%, é normal ver esse recuo maior do Ethereum. Fora todos esses dados aí relacionados ao mercado cripto, na parte macro, né, na parte da macroeconomia, nós temos aí alguns catalisadores para essa semana. Um dos principais é a volta do governo americano depois do shutdown. Então no Polymarket nós já temos ali as apostas, né, que até o dia 14 de novembro, ou seja, ainda essa semana, existe 95% de chance do governo já voltar ativa e sair do shutdown. Então o mercado já aposta muito forte nisso, literalmente, né, que o governo americano essa semana já vai voltar à normalidade. Com isso vamos ter vários dados que estavam atrasados, também vão precificar lá o corte de juros do próximo mês, o mês de dezembro, e isso pode causar bastante volatilidade no mercado. Então prepara o coração, tenha paciência, porque agora é hora do modo monge, é sentar, esperar. Quem já se posicionou agora tem que esperar o mercado entregar altas, ou mostrar um direcionamento melhor que de fato ele teria uma inversão de tendência para um bear market. No mais é isso, se vocês quiserem utilizar a mesma corretora que eu utilizo com taxa zero, tem o link aqui na descrição. Vocês também podem escanear o QR Code aqui da tela e utilizar o código de convite RCC para receber um incentivo aí para suas negociações. Se você quer aprender a utilizar a plataforma, eu vou deixar um link do vídeo aqui do lado onde eu mostro todo o tutorial completo para você extrair o máximo dessa ferramenta e eu te espero nesse outro vídeo. Até lá!